de nós. Nós sabemos que hoje comemora-se aí o Dia Internacional da Mulher. Como muitos e para muitos, como costumam dizer, é apenas uma data. Para muitos fala que é só comércio, é só uma data. Sim, Natal também é só uma data. Natal também é comércio. Jesus nasce todos os dias. A todo momento, Jesus está nascendo no coração de alguém. E para nós outros que aqui nos encontramos, nós temos que reverenciar, sim, as mulheres. Afinal de contas, elas são o único meio de nós chegarmos a este planeta bendito. Então, se é esta a forma que Deus, o Pai, o Criador, Jesus, o nosso diretor angélico, colocou à nossa disposição, todos nós temos que reverenciar essa figura. Como o próprio Cristo disse, em cada mulher, em cada espírito encarnado na condição de feminina, um traço de Maria, então, Deus colocou. E é, sim, nessa certeza, independentemente de ser um espírito generado, muito criticado, injustiçado, mas todos nós sabemos que para ser a mãe do Cristo, para ser a mãe do Messias, precisava ser um espírito, sim, de envergadura espiritual tamanha como é esse, que representa, sim, todas as mulheres, e é por isso que nós sempre reverenciamos como a mãe de Jesus e nossa mãe. E hoje sempre temos aí as companhias. E hoje nós temos companhias que estão conosco. Sempre temos aqueles que vêm pela primeira vez. Mas, amigos queridos, todos nós devemos reverenciar. Sejam sempre bem-vindos. E começando o nosso estudo do livro do Atos dos Apóstolos. Então, ele é o livro que está na sequência dos evangelhos. Então, o Atos dos Apóstolos é um dos livros do Novo Testamento, escrito em grego pelo evangelista Lucas, o autor do terceiro evangelho. Este livro contém a história do cristianismo desde a ascensão de Jesus até a chegada de Paulo em Roma, segundo dizem, no ano de 63 depois do Cristo. O Atos dos Apóstolos, no início, quando ainda estavam compilando essa Bíblia de São Jerônimo, ele fazia parte do próprio Evangelho de Lucas. Depois, quando então o bispo Damásio pediu ao São Jerônimo que compilasse de acordo com os cânones da igreja, houve essa separação. Tanto é que na primeira parte do Ato dos Apóstolos, Lucas fala na primeira pessoa e depois ele da pessoa na primeira pessoa do singular, depois ele começa falando da primeira pessoa do plural. Ele começa com eu e termina com nós, a partir do momento em que ele conhece, então, Paulo de Tarso. Conta a história do cristianismo primitivo, como ele está dizendo aqui. Começa com a ascensão de Jesus, ou a chamada ressurreição de Jesus, depois da sua crucificação, e vai até a morte ou o desencarne pela decapitação de Paulo em Roma, a mando de Nero. Ele consta de 28 capítulos. Se quisermos resumi-lo, nele veríamos a história da fundação dos primeiros núcleos cristãos, também conhecido como igrejas, até a morte de Herodes. Nesses 28 capítulos, ele vai discorrer de muitos assuntos. Nós não vamos abordar a todos e nem vamos abordar versículo por versículo, porque isso é fruto de estudos. Daria 2 cursos aqui de 2 anos, somente o Ato dos Apóstolos, se for estudar capítulo a capítulo. O nosso objetivo é tornar conhecida a missão, a tarefa e todo o trabalho dos apóstolos após o retorno do Cristo ao mundo espiritual, à pátria espiritual, entre aspas, com a sua ascensão. Porque nós sabemos
que Jesus nunca nos deixou. Então, ele conta nesses 28 capítulos como foi a história, como foi a implantação do cristianismo nessas igrejas, nestas cidades, nestas regiões, e alguns trabalhos que os apóstolos vieram a desenvolver. O cumprimento de muitas promessas do Cristo, a prova da ressurreição e as aparições do Divino Mestre, a difusão do Espírito no cenáculo de Jerusalém, conhecido como Pentecostes, o desinteresse, a caridade dos primeiros apóstolos, enfim, tudo o que sucedeu a estes até a sua dispersão para pregarem o Evangelho em todos os lugares ao seu alcance. Então, se o Antigo Testamento falava de ressurreição, não da forma como hoje nós compreendemos, porque nós sabemos, ressurreição, sim, como nós falamos, Lázaro, a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, esses ressuscitaram-se no próprio corpo, porque eles estavam no processo letárgico. Então, não deixa de ser uma ressurreição. Mas, quando nós compreendemos Jesus ascendendo à pátria espiritual, nós compreendemos que está falando de reencarnação, que ele retornou em espírito. E aí vai falar das aparições de Jesus aos apóstolos no cenáculo de Jerusalém, quando eles estavam pescando, as várias aparições de Jesus. O Pentecostes, que é muito celebrado, e nós espíritas sabemos que ali é o desenvolvimento, é a partir do momento em que a mediunidade dos apóstolos é aflorada. Então, eles, com todas as suas dificuldades, com toda a sua simplicidade e humildade, não foge à responsabilidade, mas, ao mesmo tempo, o desinteresse da população, das cidades, dos povos, para com a nova doutrina nascente. Mas os apóstolos não desistiram, pelo contrário. Se enquanto caminhavam com Jesus, eles tinham medo, receio, duvidavam, como a imagem à esquerda está mostrando, simbolizando Tomé, e tendo que colocar o dedo na ferida para ver se era realmente o próprio Cristo, mas a partir do momento em que Jesus retorna à pátria espiritual, todos eles assumem o seu papel e tratam de levar o Evangelho a todos os corações necessitados. Quem foi Lucas? Há indicações de que Lucas, ao escrever o Atos dos Apóstolos, estaria movido por um objetivo, além apenas de registrar informações sobre a igreja cristã primitiva. Teria procurado conciliar as críticas e tendências adversas ao cristianismo surgidas em decorrência da pregação de Pedro e de Paulo. O que ele está dizendo aqui, nesse sentido? Quando ele fala que Lucas estaria movido por outros interesses além das informações. O Ato dos Apóstolos, ele começa com Lucas se dirigindo a uma personagem chamada Teófilo, a ti, Teófilo, que também aparece no seu evangelho. Esse Teófilo não existe nenhuma referência de quem é. Porém, alguns historiadores falam que ele era uma alta autoridade do Império Romano ou alguém de muitas posses e que estaria ele financiando aí essa viagem, esse estudo do Lucas a respeito do cristianismo. Então, em gratidão, em reconhecimento, ou mesmo para dar uma satisfação a quem o estava sustentando e bancando, então ele diz que é a Teófilo. Mas a preocupação maior do Ato dos Apóstolos é a divergência que havia surgido. Porque o Ato dos Apóstolos ele vai falar da conversão de Paulo, mas eles não contam a história de Saulo, é muito pouco contada. Tem uns 8 ou 10 versículos só que fala de Saulo.
e depois eles já vão direto para a conversão dele ali na estrada de Damasco. E a pregação de Pedro, numa simplicidade e de humildade, é muito diferente da de Paulo, que tinha conhecimento, que tinha conteúdo. Não que um seja melhor que o outro, mas é diferente. É a mesma coisa que nós pegássemos Joana de Ângeles com todo o seu verbo, com toda a sua cultura, com todas as suas palavras de dicionário, e o Chico com toda a sua simplicidade. Não estamos falando do Emmanuel, estamos falando do Chico. Então, havia essa diferença. E Lucas, no Ato dos Apóstolos, ele procura trazer essa conciliação. O livro dos Atos revela, de fato, os feitos notáveis de personagens do cristianismo primitivo, especialmente pela ordem. Ele trata de Paulo, do caminho de Pedro, do capítulo 1 ao 12, e de Paulo nos capítulos de 13 a 28. O livro do Atos revela também feitos mediúnicos dos mais notáveis. Então, como estava falando, quando ele fala de Pedro, ele se refere a eu. Ele está contando uma história. A partir do momento em que ele começa a falar de Paulo, no capítulo 13, ele começa a falar de nós. Porque, como nós vamos ver nas nossas próximas aulas, Paulo, que já o conhecia, sabia que ele era médico, sabia da sua cultura helenística, o convida para acompanhar. E ele vai ser o fiel companheiro de Paulo, até mesmo em Roma. E o livro ele fala de algumas situações, sim, atos mediúnicos, não só de aparições, de materializações, mas também de audiência. Então, é preciso ficarmos atentos, porque tem muitas curas, tem pitonisas que nada mais são do que os chamados médiuns hoje, as cartomantes, os chamados Jair de Ogum, Maria de Ogum, as mães de Iná da vida. Tinha muita pitonisa, tinha muitos adivinhadores, tinham muitos ledores de sorte e tinham muitos oráculos. Então, tudo isso nós sabemos que está relacionado à mediunidade e que, por isso, se faz necessário linkar com a doutrina espírita, trazendo para o conhecimento de todos aqueles que procuram saber de onde nós viemos e por que este planeta bendito é um celeiro de diversidade. O Espírito Santo e a ascensão de Jesus, eles, pois, estando reunidos outra vez, perguntaram-lhe: Senhor, é agora, porventura, que se restabeleces o reino de Israel? Aqui ele está falando depois que Jesus foi crucificado. Quando Jesus, então, aparece lá no cenáculo, lá no templo onde eles estavam. Quando Jesus aparece, eles de imediato não identificam. É preciso que Jesus, então, diz: a paz, a minha paz, a paz do Senhor estejam convosco. Jesus, então, os acalma, Jesus os harmoniza, e ali começa a dar o direcionamento do que eles terão que fazer. O que será a caminhada deles sem a presença física do Mestre? Então, a uma uníssima voz, eles perguntam: Senhor, é agora, porventura, que se restabeleces o reino de Israel? Lembrando sempre que Israel aqui é a terra dos hebreus. Não é esse Israel que hoje nós conhecemos. Israel representa uma raça, representa uma classe, representa não só uma nação. Era a nação, eram os espíritos mais orgulhosos e mais egoístas de Capela, os únicos que não se misturaram com os espíritos nativos e aqueles que aqui já se encontravam. Então, quando ele fala do reino de Israel, ele está dizendo: é agora que virá o Salvador, o Messias, é agora que virá o nosso libertador? É isso que eles estão perguntando ao Cristo. E Jesus lhes respondeu: a vós não vos compete saber os tempos e as épocas em que o Pai fixou por sua própria autoridade, mas recebereis poder
ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, e também a Samaria, e até as extremidades da terra. E tendo dito isso, e essas coisas, foi Jesus elevado à vista deles, e uma nuvem o recebeu e ocultou aos seus olhos. Alguém dirá, mas por que está colocando? Sim, nós colocamos algumas situações e alguns pontos da Bíblia, alguns capítulos, para podermos nos situar. Aqui, quando ele fala, ele está dizendo, nós vamos, não vamos falar nada agora, porque daqui a pouquinho vem, mas ele está dizendo, olha só o que Jesus disse, ele fala, quando descer sobre vós o Espírito Santo, nós vamos entender que aqui Jesus está se referindo ao Pentecostes. Jesus está se referindo a esse dom, a mediunidade, a essa capacidade de percepção do mundo espiritual. Mas antes ele avisa, não é competência dele, nem nós estamos para saber a época de que Deus fixou para isso ou aquilo. Não é da nossa competência. Nós não temos que nos preocupar com o que Deus designou para cada um de nós. Cabe a nós continuar a nossa caminhada. Mas Jesus diz a eles que depois que for aflorada a mediunidade, depois que descer sobre eles o Espírito Santo, quando a mediunidade estiver sob controle, educada e pronta para servir, eles então compreenderão e sairão pregando por todas as nações. Ele fala, primeiro saindo de Jerusalém para a Judéia, Samaria e todas as extremidades da terra. E aí ele diz assim, que Jesus foi elevado à vista deles e uma nuvem o recebeu e ocultou-os aos seus olhos. As imagens são só ilustrativas para a gente poder compreender. Aqui os dois fatos. Isso é um quadro, o que está à direita é um quadro. Sim, o que nós estamos vendo é o que está no quadro à direita. O que ocorreu é o que está no quadro, na imagem à esquerda. Por quê? Eles estavam ansiosos, eles estavam emocionados, eles estavam chorosos, todos eles envolvidos pela atmosfera da presença do Cristo. Será que eles iam mesmo perceber com riqueza de detalhes como está? Não. Para eles, olhando a imagem aqui, nós vamos ver. Então, nós aprendemos dentro da doutrina que o espírito, quanto mais evoluído, mais luz, mais luminosidade ele tem. Mas Jesus não estava se exibindo. E olha que aqui não é nem a terça parte do que era a sua capacidade. É só para ilustrar. A luz ofusca. Então, nem todos tinham a capacidade de ver, até porque é preciso lembrar que Jesus estava materializado e nem todos têm a capacidade de ver o perispírito. Porque na materialização, assim como nas reuniões mediúnicas, ninguém vê o espírito. Nós vemos o perispírito. Nós não temos condições de ver espírito. Não é só para ilustrar o texto de como Jesus sobe aos céus à vista dos apóstolos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que 2 varões com vestiduras brancas se puseram ao lado deles e lhes perguntaram, Galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido no céu, assim virá, do modo como os viste ir para o céu. Aqui começamos a compreender o que ele fala dos fatos mediúnicos que tem no Ato dos Apóstolos. Então, nós temos a materialização, nós temos a vidência e temos os 2 varões. Nós temos aqui esses outros 2 espíritos, 2 seres vestidos de branco. Nós sabemos sabemos através da própria doutrina que a vestimenta dos benfeitores, dos espíritos superiores,
está relacionado ao seu grau de evolução. Além de trazer a paz, a calma e a harmonia, a veste branca é exatamente para não assustar, exatamente para facilitar a identificação. E esses dois espíritos que aparecem, o que ele fala, esses dois varões, dão a eles uma grande lição. Eles que andaram com Jesus estavam duvidando. Então, por isso que eles falam para eles, esse mesmo Jesus que vocês viram subir, ele também veio. Então, da mesma forma que ele foi, ele vem. E isso está, ou seja, Jesus nunca nos deixou. Nós é que temos dificuldade de enxergá-lo. E foi só depois de lhes ter dito tudo o que era preciso, de ter lhes dado todas as instruções necessárias, que, segundo se refere Lucas, o mestre elevou-se às alturas, desmaterializando-se diante dos olhos de todos. Desmaterializando. Então, era uma aparição, era ali, não é uma figura de linguagem. Ele deixa bem claro que Jesus orientou os apóstolos, passou as coordenadas, deu todas as diretrizes, todas as recomendações, e aí desapareceu diante dos olhos deles. Como está representado pela imagem. É como se alguém fosse se afastando deles, eles estáticos, parados, e essa luz vai se afastando. À medida em que se afasta, os detalhes nós começamos a fixar apenas uma silhueta e não conseguimos mais compreender a totalidade do ser. Os espíritas compreendem bem estes fenômenos de materialização e de desmaterialização, tão extraordinariamente verificados juntos com Jesus nos referidos evangelhos. Quando nós falamos que a doutrina espírita não é a melhor, mas que ela contém e tem mais recursos e mais mecanismos, um deles, o essencial e fundamental, é exatamente a mediunidade, que explica todos esses fatos paranormais ou extraordinários que encantam todos aqueles que leem a Bíblia. E quem seriam esses dois varões, essas duas figuras que vieram trazer-lhe o seu testemunho? O evangelista, ou Lucas, ele não diz, mas todos nós conhecemos, que estudamos a Bíblia e que conhecemos a doutrina espírita e o evangelho segundo o espiritismo, todos nós julgamos que foram os mesmos que se mostraram aos apóstolos no Tabor, como testemunhos da excelsa missão de Jesus, Moisés e Elias. Um representando a lei, Moisés, o outro representando os profetas, Elias, que ao ver de Jesus, são incluídos nos seus preceitos de amor a Deus e ao próximo. Então, Lucas, ele não fala, ele fala de dois seres, dois espíritos. Algumas tradições, algumas traduções falam de dois seres sibilinos. A representação do Tabor aqui, onde está Pedro, João e Tiago, todos eles médiuns de efeito físico, doadores de ectoplasma, nós estudamos, sabemos que Jesus expandiu o seu perispírito. A expansibilidade é uma das propriedades do perispírito. Jesus, então, expande o seu perispírito e o ectoplasma necessário e da sua evolução permite a Pedro, João e Tiago reconhecer Moisés e Elias. É Jesus querendo mostrar a continuidade da vida depois da vida. Moisés vai sempre representar a lei, que é o que eles, os apóstolos, conheciam. Que lei? A lei judaica, a lei do judaísmo, os 10 mandamentos, o decálogo. E Elias, um dos grandes profetas que nós conhecemos. Ele representa aqui todos os profetas. Ou seja,
Jesus está dizendo, da mesma forma que aqueles que nos precederam continuam vivos e trabalhando, vós que agora iniciais o seu trabalho no planeta, tende confiança para que possamos encontrarmos todos juntos sob a égide da misericórdia divina. Naquele dia, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Estava ali reunida uma multidão de cerca de 120 pessoas. E ele disse, nós não é que não estamos pulando, é para vocês entenderem o que está dizendo. Jesus, então, ascendeu, Jesus sumiu dos olhos. E os apóstolos reunidos em Jerusalém, no templo, no cenáculo, eles precisavam dar continuidade à vida e, principalmente, colocar em prática o que Jesus havia dito. Então, essa multidão que estava ali reunida, eles deliberaram. E Pedro, não só por ser o mais velho, por ser o mais experiente, era o mais respeitado. E dentro do judaísmo e dentro das tradições mosaicas, o ancião, aquele que é o mais velho, é sempre colocado como um líder, tem sempre a palavra final. É uma questão de experiência, de conhecimento, para servir de exemplo para os demais. Sinal de que a pessoa é ponderada. Nem sempre acontece, mas na maioria prevalece. Então, estavam ali reunidos os apóstolos, os discípulos, os seguidores do Cristo, e aí Pedro, então, disse a eles, irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo prediz pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque ele era o contato entre nós e tomou parte nesse ministério. Da mesma forma que Isaías, lá no seu livro, vai dizer que ferirão o pastor e as ovelhas se dispersarão, ele está se referindo a Jesus como pastor e as ovelhas como todos aqueles que seguiam o cristianismo. Então, lá no livro dos Reis, Davi, falando do libertador, falando do Salvador, do Messias, ele dizia que ele iria ser traído por um dos seus, um daqueles que seriam mais próximos. Então, Pedro, que conhecia, ele não sabia ler, mas conhecia a lei judaica através da lei oral, que era passado de um para o outro, ele sabia dessa previsão, ele sabia dessa colocação que lá estava. Não é que havia uma profecia. Sim, lá estava escrito que isso iria. São as chamadas predições que tinha. Então, ele está dizendo que Judas, por ser companheiro, por ter acompanhado Jesus, ele fez a ligação entre o sinédrio que perseguia e que assassinou Jesus e eles, os apóstolos que seguiam os ensinamentos do Mestre. Ora, esse homem adquiriu um campo com o preço da sua iniquidade e, precipitando-se de cabeça para baixo, arrebentou-se pelo meio e todas suas entranhas se derramaram. Está no Atos dos Apóstolos? Está. Aqui vocês vão dizer, mas não se diz que Judas se enforcou? Não é, então, uma contradição? A Bíblia não está tendo uma contradição com ela mesma? É por isso que nós precisamos estudar. É por isso que nós precisamos ouvir outras pessoas, precisamos ler outras obras também de conhecimento. O próprio Kardec fala que a ciência anda de mãos dadas com a religião. Então, vamos lá. Flávio Joséfo, ele diz o quê? Judas, logo após se arrepender do seu ato, vendo tudo que ele havia feito, ele procura uma árvore, a representação. A imagem não é para chocar ninguém, tá? Então, essa árvore que Judas procurou, segundo Flávio Joséfo, ela ficava à beira de um precipício. Então, Judas foi ali, colocou a corda e se enforcou.
Só que com o seu peso, a árvore cedeu, o galho cedeu e ele caiu naquele precipício. Ele caiu daquela altura que estava se estatelando lá embaixo. É o que está escrito aqui, suas entranhas se derramaram. Por quê? Porque esse campo, aonde ele foi se enforcar, era um chamado Gina, era um lugar onde se depositavam lixo, cadáveres, tudo aquilo que era imundície, tudo aquilo que era fétido, estava ali naquele local. E foi exatamente lá que Judas foi dar fim na sua vida, o que é um sinal das companhias espirituais que o acompanhavam. Então, assim, ele se enforcou? Sim. Então, os evangelistas estão certos? Estão. Ah, mas ele caiu, se arrebentou, as suas entranhas se derramaram. Eles estão certos? Estão. Mas não tem nenhuma contradição? Não, não tem. Cada um fica com aquela que você entende. Se nós estivermos dando aula para evangelização infantil, qual o mérito que teremos de colocar o que aconteceu? Não, Judas traiu Jesus, se arrependeu e se enforcou. Eles vão entender. Para que entrar ou para que violentar as crianças com a informação dessa envergadura? Não tem necessidade. Mas para nós outros, hoje que estamos estudando, necessário se faz. E tornou-se isto conhecido de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que, em sua própria língua, esse campo era chamado de Aqueldama, isto é, campo de sangue. Porque quando Judas devolve as moedas, quando ele se arrepende e devolve as moedas, o Sinédrio não pode receber, porque o suborno já havia sido feito. Mesmo eles sendo imperfeitos, mas isso tinha um peso muito grande, que era o suborno. Então, eles pegam esse e compram esse terreno com o dinheiro. E aí, por isso que fica conhecido como campo de sangue, que nada cresce, nada prolifera ali naquela região. Pois está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela se habite, e tome outro o seu ministério. Estão vendo como nós vamos vendo o Antigo Testamento em função aqui do Novo Testamento e de todos os desdobramentos? Porque o livro dos Salmos é um dos livros mais antigos do Antigo Testamento. Então, lá está escrito que fique deserta a sua habitação. Ele está se referindo ao traidor. Ele está se referindo àquele que iria trair o Messias, o Salvador. E que não haja quem nela habite. A casa dele seria deixada lá. Ninguém mais moraria naquela casa. Porém, o seu lugar, junto aos apóstolos, não podia ficar vago, porque Judas representava uma das 12 tribos de Israel. Então, é isso que está dizendo. Judas desertou? Sim. Então, nós precisamos arrumar alguém para ocupar o seu lugar. Então, Pedro, fazendo referência a Judas, que havia falido na sua tarefa, pelo que ele deliberou suicidar-se, lembrando que esse fato dava cumprimento a uma profecia muito remota narrada nos Salmos, propôs a escolha de um dos presentes para preencher o lugar ocupado anteriormente. Mas era preciso que o escolhido tivesse acompanhado a Jesus, desde o tempo do seu batismo até o dia da ascensão. Sim, era uma profecia, estava escrito que isso iria acontecer, só que esse escolhido não era qualquer um, não podia ser qualquer um. Tinha que ser alguém que acompanhou Jesus desde o momento do seu batismo até o momento em que ele ressuscitou aos olhos de todos. E por quê? Porque não tinha só os apóstolos. O próprio Néio Lúcio vem nos falar no livro O Evangelho no Lar de que todos os dias havia uma multidão à casa de Pedro que ali se recolhia para ouvir os ensinamentos e as preleções de Jesus. E foi deste grupo que então Pedro
vai fazer ali a deliberação de quem ocupará o posto que era de Judas. Foram encontrados 2 que se achavam nessas condições, quer dizer, preenchiam todos os requisitos. José Barsabás, também cognominado Justo, e Matias. Eles fizeram uma súplica ao Senhor para que o escolhido fosse substituto, e tirando sortes, recaiu esta em Matias, ficando assim completo o número dos apóstolos. Não existe referência de como foi feito esse sorteio, essa chamada sorte. Como foi feito o processo de escolha, de votação, não existe, uma vez que ambos tinham todas as condições. Mas nós que estudamos, temos que compreender aqui a mediunidade intuitiva e de inspiração. Então, não é no palitinho, não é ali quem é maior, quem é melhor, quem é isso. Sim, Pedro tinha palavra final, mas entre todos, então, através de uma inspiração, através de uma sugestão espiritual, foi escolhido Matias. E não houve nenhuma reclamação, nem houve nenhuma controvérsia. E a partir da escolha de Matias para ocupar o posto que um dia foi de Judas Iscariotes, o grupo volta a ficar completo, as 12 tribos de Israel voltam a ser ali estar completas, fazendo parte do todo, e os apóstolos, então, estão, sim, em condições de sair por toda a região, levando o evangelho de Jesus a todas as criaturas. Lembrando sempre da recomendação de Jesus: ides antes as ovelhas desgarradas de Israel, não ide aos gentios. Eles não tinham condições de falar aos gentios, às pessoas que tinham outras religiões, outros cultos ou outras denominações religiosas. Eles só estavam preparados para falar para os seus pares, para os hebreus, dentro daquilo que eles conheciam e praticavam. Ao estudar a Bíblia, todo juízo preconcebido nos obscurece o entendimento. O qualificativo santo que se encontra na Bíblia para designar espírito bom não deve absolutamente ser interpretado como um ente misterioso, sibilino, que constitui a terceira pessoa da Santíssima Trindade, mas sim como sendo um espírito adiantado de bondade, de amor e de sabedoria. Então, nós não estamos criticando a Trindade católica. Estamos dizendo que santo é um qualificativo para separar do mal, para separar do ruim, para separar daquilo que é prejudicial, daquilo que é pernicioso. Então, quando nós falamos a água é boa, podia dizer a água é santa, pelas suas propriedades. Podemos dizer a água do Tietê é santa? Não, não é. Ela está deteriorada, ela está contaminada, ela está poluída. É esse o sentido de santo. Espírito Santo, puro, sem mácula, sem nódoa, e espírito ruim que nós hoje conhecemos os chamados obsessores. Mas a Bíblia não fala disso, ela fala Espírito Santo. E como nós sabemos, é o que está escrito aqui. Para nós, um espírito adiantado de bondade, de amor, de sabedoria, perdão e entendimento é o que para nós representa esta santidade. Nós vemos, por exemplo, no Antigo Testamento, no livro de Daniel, a seguinte notícia. Está lá e aí está a referência do capítulo e o versículo. O Senhor suscitou o Espírito Santo de um moço chamado Daniel. Por aí se conclui claramente que, tratando a Bíblia em sua moderna publicação de Espírito Santo,
o qualificativo santo representa as qualidades superiores de um indivíduo. Então, lá no livro de Daniel, que também é um livro profético e apocalíptico, então, quando se refere ao texto que está lá, ele fala que o Senhor, Javé, suscitou o Espírito Santo de um moço chamado Daniel. Por quê? Era um espírito puro, era um espírito adiantado, era um espírito em evolução acima de todos os demais. Era alguém que já estava pronto para servir. A representação que foi colocada aqui, porque Daniel sempre é conhecido porque foi jogado na cova dos leões e ele não foi comido. Tá, ninguém está duvidando do que está escrito na Bíblia, mas veja bem, por maior que seja a fera, o que é que nós entendemos? Um espírito superior, um espírito protetor. Estevão não foi o protetor de Paulo? Então, ali, ainda enquanto Saulo, então, esse espírito protetor, quando Daniel foi jogado na cova dos leões, o espírito se materializou. E isso fez com que as feras recuassem, além da própria energia emanada pelo moço Daniel. Por ser bom, por ter fé, por ter confiança, por acreditar no Deus, então ele não passava medo, ele não passava insegurança, além do que os benfeitores materializados impunham um respeito às feras. É só uma explicação para podermos compreender o que significa esse Espírito Santo que as igrejas tanto falam e cultuam. Até aqui, alguma dúvida, alguma pergunta ou alguma colocação? Seba, então, eu só retorno um pouco. O Pentecostes foi quando eles receberam Johnny, a autorização? Johnny, eu não estou te ouvindo. Seu som, para mim, pelo menos, está saindo muito fracionado. Por favor. Ah, tá. O Pentecostes seria... Agora melhorou? Melhorou agora? Eu não ouvi. Alguém ouviu para traduzir para mim a pergunta do Johnny? O Pentecostes... Nós vamos falar dele ainda. Pentecostes seria... nós não falamos de Pentecoste ainda. Nós vamos falar daqui a pouco. Tá bom, desculpa. Não. Já a gente fala. Legal. Fica tranquilo. Se a dúvida persistir, mas nós não falamos dele ainda, tá bom? Tá. Mais alguém? Vou entender que não. Então, vamos embora. Vamos para frente. Pentecostes. Aí está. Pentecostes. Primeira festa, a primeira colocação, ou a primeira interpretação. Festa judaica, celebrada 50 dias após a Páscoa, que comemora a entrega das tábuas da lei a Moisés no Monte Sinai. Qual o significado de Pentecostes? É uma festa judaica, onde 50 dias após a Páscoa sempre se comemora como foi o dia em que Moisés recebeu o decálogo ou os 10 mandamentos no Monte Sinai. Esta é uma colocação de Pentecostes dentro da tradição judaica. A outra definição é uma festa cristã que celebra 50 dias após a Páscoa a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos reunidos no cenáculo. Alguém vai dizer, mas já que a doutrina espírita não define e não concorda, por que manter Espírito Santo? Porque nós estamos estudando a Bíblia e nós não temos o direito de violar ou de violentar as criaturas simplesmente por uma colocação. Nós precisamos respeitar os nossos irmãos. Para nós, a letra muito pouco significa. É isso que ele está dizendo. Esse espírito, essa manifestação dos espíritos, então é isso que importa. Não é que a mediunidade caiu do céu. Eles tiveram essa ideia. A representação das imagens é isso. A Igreja Católica, por exemplo, trata o Pentecostes como se fosse chamas. Na celebração,
na procissão de Pentecostes, eles colocam algumas pessoas com as luzes e outros vão levando essa chama para identificar. Mas nós sabemos, é o que nós vamos ver daqui a pouquinho, qual a razão dessa representatividade. Fala, Thelma. Só curiosidade, mas em todas as Bíblias tem essa mesma conotação, Espírito Santo? Sim, só a ortodoxa que algumas traduções não, porque eles têm uma ideia diferente. Então, mas eles próprios eles se contradizem. Por quê? Quando está de acordo com as colocações deles, eles adotam o Espírito Santo como representação espiritual, como algo que é de Deus. Mas a maioria delas são muito poucas, mas principalmente agora, de uns 20 anos para cá, eles próprios resolveram como se fosse uma convenção. Convencionou-se entre todas as religiões de que o termo Espírito Santo seria adotado. E é claro que o Espiritismo não foi incluído nessa colocação, tá? Mas a grande maioria delas é. Por quê? Porque usam a tradução grega. E a tradução do hebraico para o grego, ela fala Espírito Santo. Mesmo em latim, que ficou a cargo de São Jerônimo, ele manteve o Espírito Santo. Tá bom? No Livro dos Espíritos, a pergunta 88, os espíritos são definidos como uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Antes, nessa mesma questão, somos informados de que aos nossos olhos os espíritos não têm formas, mas aos deles, sim. Então, quando Kardec pergunta e os benfeitores respondem, eles dizem, o espírito, como pode ser definido? Eles falam uma chama, uma luz, um clarão, uma luminosidade, uma centelha fluídica, uma centelha etérea. É nesse sentido que ele está dizendo. Porém, antes mesmo, ele diz assim, que para nós, respondendo a Kardec, ele fala assim, para nós, aos nossos olhos físicos, os espíritos não têm forma. Tanto é que os anjos têm asa pela velocidade com que o espírito se movimenta. Os médiuns da época, as pessoas que tinham vidência, o espírito se move com a rapidez tamanha que eles achavam que tinham asas. Por isso, os anjos são todos alados. Mas, para nós, o espírito não tem forma, mas ao dos espíritos superiores, sim. Por isso que nós, quando vemos, quando se falou, não é demérito dizer que o médium, que nós não vemos o espírito. Nós vemos perispírito, porque não é o fato de ser espírita que nos coloca numa condição especial. Então, nós vemos o perispírito dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos necessitados a quem nós ajudamos a recorrer, e os próprios benfeitores, quando querem, nós precisamos que identificá-los para saber que é alguém do bem, para saber que é alguém do bom, do Cristo que está nos auxiliando, eles tomam uma forma material, mas simplesmente para satisfazer a nossa necessidade, mas não que eles sejam aquilo que nós estamos vendo. É só para explicar o Espírito Santo do Pentecoste. Na continuação da resposta, ele fala, esta flama ou centelha tem alguma cor? É o que Kardec pergunta. Para vós, ela varia do escuro ao brilho do rubi, de acordo com a menor ou maior pureza do espírito. Nós convencionamos de que todo espírito escuro, todo espírito que está de negro, é um espírito do mal, é um obsessor. Sim, nós convencionamos, mas não significa que assim seja. Mas é para que nós possamos melhor trabalhar, para que nós possamos melhor compreender. Então, a mesma forma da roupa lá que os apóstolos viram
Moisés e Elias. Eles viram Jesus naquela veste branca, naquela veste pura, transcendente. O Elias e Moisés não estavam. Quem assistiu o Nosso Lar, por exemplo, o filme, quando assistiu, percebeu, por exemplo, a sutileza das cenas cenográficas, porque tínhamos espíritos como o Clarencio e a Veneranda que usavam branco, mas o Lísias, o Heitor, por exemplo, a Narcisa, usavam o azul claro. Isso mostra a evolução do espírito. O Emmanuel, que lá está representado, a própria brancura da veste do Emmanuel difere da do Clarencio, que difere também da do Genésio, personagem do Paulo Goulart, representando. Então, os benfeitores estão sempre trazendo algo para facilitar o nosso entendimento. Agora, tem espírita, como tem católico, como tem evangélico, como tem budista, como tem outros, que se apegam muito. Não, porque é assim, tem que ser assim. Não, quando se nós falarmos automóvel, nós estamos englobando todos os carros pequenos. Ah, mas tem o hatch. Ah, então é aquele que não tem porta-mala. Ah, mas tem o sedã. Ah, então é aquele que tem um porta-mala. Assim também funciona no mundo espiritual. Mas por que se pegar a esses detalhes, se para nós o que importa é a parte moral? E isto é que nós estamos procurando estudar. Comentário de Kardec a esse respeito. Representam-se ordinariamente os gênios com uma flama ou uma estrela na fronte. Essa é uma alegoria que lembra a natureza essencial dos espíritos. Colocam-na no alto da cabeça, por ser ali que se encontra a sede da inteligência. Aqui sim, isso é importante para nós. Colocam sempre identificando como na imagem à esquerda, como na imagem à direita, sempre que fala do Pentecoste, é essa luz, é essa centelha, é essa velhinha, é essa chama que está sob a cabeça dos apóstolos e também de todos os que estavam ali. Para nós, o que isso tem de grandeza? Quando nós estudamos o perispírito, quando nós estudamos os corpos espirituais, e principalmente quando nós estudamos os centros de força e os chakras, o nosso coronário é a nossa ligação com o mundo espiritual. É a mediunidade, o contato, as informações, a inspiração, tudo que nós recebemos do plano espiritual é através do coronário. E o coronário distribui isso para todos os outros centros que giram em perfeita sintonia. Então, essa colocação do Pentecoste, dessa chama, dessa luz sobre a cabeça, é simplesmente a representação, e não está errado. Mesmo, por exemplo, nós já falamos isso aqui, mas só a título de informação. Então, os suicidas, por exemplo, é pelo coronário que todos eles juntamente fazem ali do corpo mental para que possam refazer a sua estrutura. Resumindo, o coronário é a porta de entrada do mundo espiritual para a nossa reencarnação, onde nós recebemos todas as orientações, informações, inspiração, estudo, vidência, tudo está relacionado a ele, o coronário. Os fenômenos mediúnicos ocorridos no dia de Pentecostes foram notáveis. Os pontos luminosos que a multidão percebeu sobre a cabeça de cada apóstolo nos revelam o conhecido fenômeno mediúnico de efeitos físicos. Até aqui, nenhuma novidade, o que nós sabemos. Algumas têm uma vertente da Igreja Católica que eles falam assim, hoje a missa vai ser em línguas.
E aí eles começam lá, como nós vamos ver daqui a pouquinho. O que é falar em línguas? Eles estão falando exatamente da mediunidade, mas não dessa forma como eles fazem aleatoriamente. Mas para nós, nada mais é do que fenômeno mediúnico de efeito físico. É preciso lembrar sempre que um fenômeno mediúnico de efeito físico sempre tem uma parcela de efeito inteligente. E os fenômenos mediúnicos inteligentes sempre têm uma parcela de efeito físico, porque você vai ter sempre o ectoplasma, o movimento, a doação energética para que o médium possa desenvolver a orientação que lhe está sendo sugerida. E no Ato dos Apóstolos foi isso que ocorreu ali na multidão concentrada, eles que já estavam sob a inspiração do Mestre para dar continuidade aos ensinos do Evangelho. Na verdade, tais pontos nada mais eram do que espíritos, que não se mostraram visíveis de todo, mas apenas o suficiente para serem percebidos. E como brilhasse a parte que os discípulos puderam ver, interpretaram-na como línguas de fogo. Essa colocação, coloquei que o livro de onde foi tirado, que é o Evangelho da Mediunidade, do Eliseu Rigonati. Então, ele está dando uma explicação muito mais do que salutar. Ele está exemplificando. É como se fosse, então, o nosso benfeitor. Ele não precisa se manifestar de todo. Às vezes, só a mão, só a luminosidade. É só a parte que cabe a nós compreender, simplesmente para que nós possamos diferenciar o que é material e físico daquilo que é espiritual, daquilo que está ocorrendo, que nós estamos presenciando com os olhos do espírito e não com os olhos do corpo. Fenômeno que tem sido observado em inúmeras sessões espíritas e tem sido relatado pelos trabalhadores. São as luzes, flocos de luzes, bolas de luzes, que assinalam a presença dos espíritos, fenômenos verificados no cenáculo e qualificados por Lucas como umas línguas de fogo. Então, a Thelma, vou usar a Thelma como exemplo, porque ela trabalha comigo lá, nós estamos juntos no trabalho de quinta-feira na sala André Luiz, lá no Manuel Bento. E muitas vezes os médiuns que fazem parte ali da nossa equipe, os médiuns relatam: vi luzes descendo do teto, como pétalas de rosa, como gotas de água, como isso, como aquilo. Eles relatam inúmeras formas e maneiras que a espiritualidade se permite fazer notar. Então, Lucas era médico, tinha conhecimento, sim, tinha informação, mas não as informações que nós temos hoje. Por isso é preciso ler o Evangelho, é preciso ler a Bíblia, mas é preciso fazer o link com a doutrina espírita, que é acolhedor, os seus princípios, a sua autoridade, como nós vimos na nossa primeira aula. A humanidade terrestre nunca mais seria a mesma a partir daquele momento. Sim, porque até então tudo era físico, tudo era material, tudo era palpável, tudo era tocado. A partir do momento em que os apóstolos começam a falar, cada um na sua língua de origem, cada um falando de coisas que ele nem mesmo tinha conhecimento, a partir daí nós compreendemos que a espiritualidade está sempre ao nosso lado e que nós somos apenas instrumentos, nós somos apenas ferramentas nas mãos hábeis dos auxiliares do Cristo. E eles agem de acordo com a necessidade e de acordo com o meio em que nós nos encontramos. Sem conhecimento da mediunidade, sem conhecimento do mundo espiritual, sem conhecimento da escala espírita que está lá, da pergunta 100 até a 125 no Livro dos Espíritos, não tem como explicar
estes fatos extraordinários e miraculosos de que a Bíblia contém. Então, quando fala a humanidade terrestre não mais seria a mesma a partir daquele momento, porque o próprio Cristo nos trouxe o código da fraternidade. Jesus nos promoveu a maioridade espiritual. O planeta Terra, com a vinda do Cristo, já não seria mais um mundo primitivo, mas um mundo de provas e expiações, onde todos nós, a partir daquele momento do Pentecostes, nós teríamos condições de receber orientações e compreender que não se fazia necessário que se fosse material. Era uma outra forma de comunicação que a misericórdia divina nos oferecia a partir do Pentecostes. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um ruído, como de um vento impetuoso, que encheu toda a casa onde estavam sentados. E lhes apareceram como umas línguas de fogo, as quais se distribuíram para repousar sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia o que falasse. Essa representação que está colocada à esquerda, a Igreja Romana, a Igreja Católica, ela usa esses dons. Para eles, as línguas de fogo representam, são 7, para variar o número 7. Fortaleza, sabedoria, ciência, conselho, entendimento, piedade e temor de Deus. Esses são os dons, são essas as línguas de fogo. E por que 7? Mais uma vez, o judaísmo, triângulo representa o espírito, 3 lados, representa o mundo espiritual. O quadrado, 4 lados, representa o mundo material, o mundo físico. Quando você junta o espiritual e o mundo material, você tem a perfeição absoluta para eles. A perfeição é isso, é espírito e matéria em perfeita harmonia. Por isso 7. Por isso 7 dias da semana, 7 anjos, 7 notas musicais, 7 pecados capitais, 7 sacramentos, está tudo 7 notas musicais, 7 arcanjos, 7 demônios. Para eles é essa representatividade que eles tinham de falar e aqui os dons. Mas nós sabemos que cada um ali representa não uma qualidade espiritual, mas sim por causa da região em que cada um dos apóstolos se encontrava. É preciso que nós nos lembremos sempre que cada um deles representavam uma das 12 tribos de Israel. Então, tinha a tribo de Judá, tinha a tribo de Benjamim, tinha a tribo de Davi, e por aí vai. A mesma coisa. Se nós pegarmos o nosso Brasil querido e pegarmos uma criatura de cada região, nós vamos ver que tem diferença no chamado sotaque, na interpretação de algumas palavras. Ao que é num estado é uma coisa, no outro estado representa totalmente diferente. É essa colocação, muitas vezes usada como figura de linguagem para facilitar o nosso entendimento. Ainda que certos fenômenos possam ser provocados, eles, pelo fato de provirem de inteligências livres, não se acham absolutamente à disposição de quem quer que seja. E quem se disser capaz de obtê-los, sempre que queira, só provará ignorância ou má-fé. Não adianta nós querermos falar russo, japonês ou o que quer que seja. Não adianta pedir a psicofonia, a psicografia, a audiência, a vidência ou qualquer outro tipo de mediunidade. Ah, mas não diz que todos nós somos médiuns? Nós estamos estudando o ato dos apóstolos para compreender as dificuldades que os apóstolos enfrentaram a partir do momento em que a sua referência moral, a partir do momento em que seu mestre, o esclarecedor, aquele que tirava todas as dúvidas, não estavam mais entre eles.
Então, não basta só pedir a Deus, é preciso estar preparado, é preciso estar disposto a servir, e isso sem impor ou colocar condições. É preciso esperá-los, apanhá-los em sua passagem, e muitas vezes é quando são menos esperados que se apresentam os fatos mais interessantes e concludentes. O que ele está dizendo? Eu não tenho mediunidade. Eu não acredito nisso. Tá. Aí você está na sua casa e você fala, nossa, parece que eu vi um vulto. Parece que passou alguém aqui atrás de mim. Parece que tem alguém lá na frente. Parece que tem alguém ali. Nossa, me arrepiei todo. Parece que passou alguém aqui. Então, sim, existem várias formas de manifestação. Existem várias formas de se chamar a atenção. E Kardec, nesse livro que é Espiritismo, que é de onde foi tirado essa colocação, é que ele está dizendo tudo aquilo que é divino, tudo aquilo que é do Cristo, acontece naturalmente, sem que nós precisamos impor, sem que nós precisamos solicitar, porque isso já está acertado no nosso planejamento reencarnatório. Só que é preciso esperar um momento para que a mediunidade possa eclodir na nossa consciência. Aí está uma prova do que os apóstolos. Então, aqui é o Sebastião fazendo palestra, lá no Frei Anselmo e lá no Gembe, colocando todo o seu conhecimento aí a postos. Xenoglacia é a mediunidade poliglota. Isso foi retirado desse livro do Ernesto Bozano, tá? Xenoglacia, mediunidade poliglota pela qual os médiuns falam ou escrevem em línguas que eles ignoram totalmente e, às vezes, ignoradas de todos os presentes. Então, vamos pegar, por exemplo, a Cleide. E a Cleide tem essa mediunidade poliglota. Então, ela pode falar em mandarim, como ela pode escrever em mandarim, sendo que ela não sabe, ela não lembra, e muito menos aqueles que estão assistindo ou que estão participando. Mas ela tem. Em desdobramento, em emancipação da alma, o espírito Cleide, o espírito que hoje está Cleide, meio que liberto, ligados ao corpo físico pelos liames estritamente necessários, ela consegue acessar os seus arquivos perispirituais e vai entender que um dia, numa determinada circunstância, ela tinha isso está lá no seu arquivo, e os benfeitores podem fazer uso. Então, xenoglacia é a mesma coisa que mediunidade poliglota. Então, deixando bem claro, os médiuns falam ou escrevem línguas que eles ignoram totalmente. Pode escrever em aramaico, pode escrever em hebraico, pode escrever até, como dissemos, mandarim e qualquer uma outra. Mas é possível, desde que um dia ela tenha existido, não importa a época. Xenoglacia, oração em língua desconhecida de quem ora, mas que existe ou já existiu e ainda é do domínio humano. Alguém, um espírito, de repente não é nem para os encarnados, a mensagem é para os desencarnados. Então, imaginemos que tem um grupo de espíritos que estão assistindo a nossa aula e que são lá da época dos bárbaros, lá da época do Conan, por exemplo. Eles precisam receber a orientação naquela língua em que eles estavam habituados, porque aquilo ficou cristalizado na mente, no arquivo perispiritual. Então, eles vão ouvir na sua língua de origem. E o médium vai ser a ferramenta da qual a espiritualidade vai fazer uso para que esses espíritos possam ser socorridos. No livro O Exilado, em que o Hermínio Corrêa de Miranda, ele conversa com um espírito que participou e foi um dos que condenaram Sócrates a morrer ali, né, ao envenenamento.
E o Hermínio Corrêa de Miranda, ele faz uma colocação de que ele se sentia melhor se o diálogo pudesse ocorrer não em grego, porque isso ainda lhe pesava muito na consciência. Glossolalia. O nosso vocabulário hoje está bom, hein? Proferir sons inteligíveis que se tornam compreensíveis através do carisma das interpretações das línguas. Proferir sons ininteligíveis que se tornam compreensíveis através do carisma da interpretação das línguas. Isso está lá em Coríntios? Ah, tá, mas eu quero um exemplo prático disso. Quando Kardec é levado a mesas girantes, quando é levado lá na casa da Madame Baldin para o diálogo com as mesas girantes, primeira coisa que ele fala, então, para as respostas que ele vai fazer. Um toque é sim, 2 toques é não. Então, são sons ininteligíveis que se tornam compreensíveis através do carisma de interpretação. É uma convenção que você precisa fazer. Então, eu não entendo se é bem assim, porque não é da minha época, eu sou novinho. Mas o telégrafo era isso, eram sons, batidas, toques, e que isso representavam para alguns o que ele estava dizendo. Ou ainda o chamado código Morse, que se usa muito dentro da Marinha, dentro da navegação marítima. Glossolalia, dentro da doutrina, pacientes sonambúlicos falam ou escrevem em pseudolínguas inexistentes, elaboradas nos recessos de suas subconsciências. Muitas vezes, lá no GEMB mesmo, tem 4 pessoas. Tem umas 4 pessoas que já me procuraram. Eles têm escrito, tem um verdadeiro arsenal, um verdadeiro arquivo. Eles têm um acervo enorme que eles escrevem à noite e de madrugada. Eles escrevem como é, às vezes, em aramaico, em hebraico, eles escrevem como se fossem em chinês, em mandarim. Eles escrevem, eu só vejo traço, mas, segundo eles, ali tem, mas eles próprios não conseguem interpretar. Mas eles escrevem, e isso é muito comum ter. Alguns não se impressionam nem levam adiante, mas outros, sim, conseguem até mesmo trazer e guardar essa ideia. Esse livro do Ian Stevenson, Xenoglacia, o autor, o Stevenson, é o mesmo autor daquele livro 20 casos comprovados de reencarnação. Então, não é espírito, mas é um estudioso. O Ernesto Bozano, não. Ernesto Bozano é um grande colaborador, estudioso, e os seus livros são importantíssimos para a doutrina espírita. Sem esse conhecimento, olha quantos slides, quanto texto nós estamos falando para falar de Pentecostes. Como nós vamos falar de mediunidade e como nós vamos dizer que a mediunidade não tem nada a ver com o evangelho, ou que o evangelho não tem nada a ver com a doutrina espírita. Por isso, a importância de se estudar, de conhecer, de fazer parte de um grupo, de ter amigos, de conversar, de trocar ideias, de trocarmos opiniões, para que todos nós possamos ir vencendo essas dificuldades e nos tornando aptos a sermos estes modernos discípulos que o Cristo espera de cada um de nós. Diz o Eclesiastes, o que foi é o que é, e o que é o que há de ser. Isso é filosofia, tá? Isso é para compreender. O que foi é o que é. O que é o que há de ser. Ou seja, nós somos hoje o que fomos. E o que nós somos hoje vai ser amanhã. É uma questão moral, é uma questão de colhermos aquilo que hoje estamos semeando. É só uma interpretação.
Ontem como hoje, não faltarem os negadores sistemáticos, que sem saber o que pensavam nem o que diziam, afirmavam que todas aquelas pessoas reunidas no cenáculo em número de 120 almas, já à hora terceira, 9 horas da manhã, se achavam embriagadas. A terceira hora nós colocamos só para identificar, porque lembram da parábola lá que fala, saiu dos trabalhadores. Porque saiu na primeira hora, na segunda hora. O Império Romano convencionou-se de que, então, o dia começava começava à meia-noite. Então, você tem a meia-noite, então até às 3 horas é a primeira hora. Das 3 às 6, a segunda hora. Às 9 horas é a terceira hora, depois meio-dia, às 15 horas, às 18 e assim por diante. Então, ele fala, as pessoas que gostam de destratar, as pessoas que gostam de prestar um desserviço ao Evangelho de Jesus, continuam da mesma forma que era aquela época. Porque para todos aqueles que estavam ouvindo a manifestação mediúnica do Pentecostes, eles diziam que os apóstolos estavam bêbados já àquela hora. Diz Kardec, se disserem que essa promessa se cumpriu no dia de Pentecostes, por meio da descida do Espírito Santo, poder-se-á responder que o Espírito Santo os inspirou, que lhes desanuviou a inteligência, que desenvolveu neles aptidões mediúnicas destinadas a facilitar-lhes a missão. Tá. Então Kardec está dizendo o quê? Sim, cumpriu-se uma promessa que estava lá, uma previsão, uma predição, uma profecia que estava nos livros dos Salmos e dos antigos profetas. Sim, ele está dizendo, o Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo, os inspirou, os intuiu, deixou a sua mente, a sua inteligência mais livre, fazendo uma limpeza áurica, retirando miasmas e energias deletérias, desenvolvendo neles aptidões. Eles passaram, então, a compreender as propriedades da mediunidade que ali estava. Então, é isso que Kardec está dizendo. Isso sim, então está correto. Dizer que o Espírito Santo ali lhes ajudou a potencializar as suas qualidades. Porém, que nada lhes ensinou além daquilo que Jesus ensinara. Porquanto, no que deixaram, nenhum vestígio se encontra de um ensinamento especial. Então, ele está dizendo, o Espírito Santo, ou a mediunidade, potencializou ali as qualidades que eles tinham, mas não trouxe nenhum ensinamento novo. Simplesmente fez eclodir neles aquilo que Jesus lhes preparou durante os 3 anos do seu messianato. Então, Jesus falava que o seu reino não é desse mundo, Jesus falava para eles que era preciso nascer de novo, Jesus falava para eles, eu estou com o Pai, o Pai está comigo. Então, Jesus está sempre mostrando que ainda tinham muitos recursos e muitos mecanismos, e que no momento certo eles iriam compreender tudo isso. Então, Kardec, aqui, não é que ele esteja bravo com as outras religiões, ele simplesmente está colocando que não foi o Pentecoste que transformou os apóstolos em seres especiais. Eles tiveram um recurso. É a mesma coisa que nós chegarmos no Manuel Bento ou no Frei Anselmo, sem nenhum conhecimento, sem nada. Então, nós começamos básico 1, básico 2, básico 3, depois chegamos mediúnico 1, aí nós começamos a compreender o que é mediunidade. Então, quando nós concluímos o mediúnico 3, nós já temos as noções do Evangelho, as noções morais que todos nós precisamos, o conhecimento, a partir daí, nós estamos prontos para trabalhar mediunicamente. É essa a colocação de Kardec. A menção das línguas de fogo, aludidas nessa passagem evangélica,
no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20. Fala como os clarões que jorravam do alto, se afigurando energias inspiradoras na obra. E a vida continua, de André Luiz, também no seu capítulo 12, incitando a absorção e a propagação das inspirações da espiritualidade superior. Então, mesmo que às vezes de outra forma, ou uma outra palavra um pouco diferente, mas as próprias obras espíritas tratam desse assunto das línguas de fogo como representação da mediunidade. Em Mecanismos da Mediunidade, tanto no prefácio intitulado Mediunidade, que foi ditado por Emmanuel, quanto no capítulo 26, que foi ditado por André Luiz, é referido o uso da mediunidade e os seus resultados práticos pelos apóstolos, os quais tiveram os eventos mediúnicos tornados habituais justamente após a ocorrência de Pentecostes. Como nós vamos ver mais para frente, vamos ver que após, quando os apóstolos vão de dois em dois levar o evangelho, por onde Pedro passava, estivesse ele na companhia de João, de Barnabé ou de qualquer outro que fosse, as pessoas colocavam os doentes, os inválidos, os coxos na calçada, porque eles acreditavam que a própria sombra de Pedro os curava. Isso é mediunidade curadora. Ah, mas não é um exagero dizer que a sombra dele curava? Alguém esqueceu da mulher hemorrágica ou da mulher da hemorragia, que ao tocar o manto de Jesus, ela também se curou? Então é o próprio Cristo. Não é que Jesus esteja transferindo o seu poder ou as suas qualidades. Somos nós que estamos evoluindo moralmente para podermos ser melhores ferramentas. Se o Espiritismo é o renascimento desse cristianismo dos primeiros tempos, então a polarização da mediunidade, faculdade essa que se manifestou de forma ampla no Pentecostes, é uma relação possível de ser estabelecida entre o referido dia e a contestação do intercâmbio e inspiração dos espíritos que a doutrina codificada por Kardec nos ensina. Sim, por isso nós não podemos abrir mão do Evangelho, da Boa Nova ou da Bíblia, como queiram. Estudar doutrina espírita sem Evangelho, nós estamos simplesmente procurando ciência e informação. A mediunidade sem Jesus é apenas notícia. Mediunidade com Jesus é caridade, é amor, é resignação, é abnegação para todos nós. Então, só compreendemos o Pentecostes quando nós compreendemos todos os benefícios e as propriedades das várias mediunidades existentes e das quais estão aqui para que nós podemos fazer uso. Nesse livro, para encerrar, aqui está a colocação que foi nos orientado a colocar o que significa essa representação do Pentecostes, que é um dos fatos mais marcantes do ato dos apóstolos e que ainda requer muito estudo. Então, diz-nos Emmanuel, a lição colhida pelos discípulos de Jesus no Pentecostes ainda é um símbolo vivo para todos os aprendizes do Evangelho diante da multidão. A revelação da vida eterna continua em todas as direções. Aquele som como de um vento veemente e impetuoso e aquelas línguas de fogo a que se refere a descrição apostólica descem até hoje sobre os continuadores do Cristo, entre os filhos de todas as nações. Então, a colocação que eu fiz a respeito de um trabalho na qual nós desenvolvemos lá no GEMB, também no Frei Anselmo, não é todos que é permitido ver, nem todos conseguem enxergar.
Angelina, Maria Alice, entre outros, que trabalham, o Edson, que trabalham em casas mediúnicas, que trabalham em sessões mediúnicas, em reuniões mediúnicas, sabe do que nós estamos falando. Então, essa descrição, quando nós estamos a serviço do Evangelho, quando nós estamos praticando a caridade sem interesse, quando nós estamos imbuídos na intenção de servir, então Cristo capacita a cada um de nós. Ele anula as nossas imperfeições, potencializando aquilo que nós temos de melhor. As expressões do Pentecoste dilatam-se em todos os países, embora as vibrações antagônicas das trevas. Todavia, para milhares de ouvintes e observadores, apenas funcionam alguns raros apóstolos encarregados de preservarem a divina luz. Sim, se as trevas caminham, se as trevas avançam, se as trevas também evoluem, nós outros temos que ter a nossa consciência espiritual. Nós precisamos desse despertamento espiritual. Carregar a vela, carregar o palito de fósforo, ser pequenos focos de luz, sermos pontos de luz, mas vários pontos de luz acabam formando e indicando uma direção a seguir para quem ainda caminha na escuridão. Realmente, são inumeráveis aqueles que, consciente ou inconscientemente, recebem os benefícios da celeste revelação. Entretanto, não são poucos os zombadores de todos os tempos, dispostos à irreverência e ironia diante da verdade. Muitas vezes, quando nós acabamos comentando, até ingenuamente, às vezes numa convenção, numa reunião no trabalho, numa reunião familiar, numa missa de sétimo dia, num velório, num batismo, num encontro qualquer, e nós falamos algo a respeito de mediunidade, do mundo espiritual, comunicação, isso, aquilo, logo vem o preconceito e a discriminação, vem as anedotas, vem tudo aquilo discriminatório sobre cada um de nós. A ironia, a hipocrisia, o próprio sarcasmo. Mas todos nós sabemos, e é por isso que nós nos esforçamos, para cada dia sermos melhores ferramentas. O próprio Cristo passou por esse processo. Para esses detratores, os reais seguidores do Mestre estão embriagados e loucos. Não compreendem a humildade que se consagra ao bem, a fraternidade que dá sem exigência descabida e a fé que confia sempre, não obstante as tempestades. É indispensável não estranhar o assédio desses pobres inconscientes se te dispões efetivamente a servir ao Senhor da vida. Se nós estivéssemos estudando, se nós estivéssemos evoluindo e procurando nos tornar criaturas melhores para servir a Jesus, a São Luís, a Joana de Ângeles, ao Emmanuel, qual o mérito que nós teríamos? Eles não precisam de ajuda. Eles já têm os seus auxiliares. Nós temos que auxiliar a quem precisa, é quem ainda conhece menos do que nós, é quem tem ainda necessidades maiores do que a nossa, porque significa que se nós estamos em condições de ajudar, é porque nós estamos um passo à frente, não significa que nós somos melhores, significa que nós estamos um passo à frente. E aquele que caminha na frente tem a obrigação e dever de retirar os obstáculos e os espinhos para não ferir aos irmãos que vêm na nossa retaguarda. Cercar-te-ão o trabalho, acusando-te de bêbado. Criticar-te-ão as atitudes, chamando-te de covarde. Escutar-te-ão as palavras de amor, conservando a ironia na boca. Para eles, a tua abnegação será envilecimento, a tua renúncia significará incapacidade, e a tua fé será interpretada à conta de loucura. Não hesites, porém, no espírito de serviço. Você já está indo para a casa espírita?
Você já vai bater tambor? O que é? Você já vai lá? Já vai fazer uma oferenda? Já vai lá fazer um sacrifício? Por quê? Ou então quando? Você está louco, dizendo que ouviu isso, que viu aquilo, que isso, que... você está louco, está precisando de remédio, está precisando de tratamento, você pirou. São esses detratamentos que muitas vezes fazem com que as criaturas deixem de lado essa ferramenta que um dia solicitaram quando do seu planejamento reencarnatório. Mediunidade não é perigo, mediunidade não é obrigação, não é imposição. Mediunidade, ferramenta, instrumento, recurso que todos nós solicitamos junto a Jesus e aos seus auxiliares, para que nós pudéssemos verdadeiramente trabalhar e servir, perdoar, reconciliar-se com desafetos, adversários e inimigos, e, ao mesmo tempo, ajudar na nossa evolução espiritual, para que nós pudéssemos ser dignos e merecedores de sermos chamados filhos de Deus. Permanece como os primeiros apóstolos nas grandes praças, onde se acotovelam homens e mulheres, ignorantes e sábios, velhos e crianças. Aperfeiçoa tuas qualidades de recepção, onde estiveres, porque o Senhor te chamou para intérprete de sua voz, ainda que os maus zombem de ti. Então, deixe a zombaria, deixe a galhofa, deixe as anedotas, deixe a hipocrisia. Todos nós sabemos o que o Cristo espera de cada um de nós. Todos sabem. Porém, a doutrina espírita mostra o que nós podemos oferecer ao Cristo. Ele nos convidou. Por isso, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Ele chamou a todos nós que nos encontramos aqui neste planeta querido. Mas os escolhidos são aqueles que servem ao Evangelho, não importando aí as dificuldades, não importando os obstáculos. É preciso que nós vamos fazendo uso dos recursos e dos mecanismos à medida em que nós estamos em condições de usar. Não, para que nós possamos dirigir, não adianta só você ter carro. Primeiro, você precisa ter noções básicas de como fazer o carro funcionar, manutenção, regras. É preciso conhecer regras de trânsito, as leis de trânsito, reflexo. Tudo isso é experiência, é vivência que nós vamos tendo na nossa vida. E como ele fala, servir aos ignorantes, aos doentes e os sábios. Então, busquemos para a nossa reflexão o próprio Cristo no seu Evangelho. Como ele disse, estive preso e doente, me visitastes. Estava nu e me vestiste. Tive fome, me oferecestes o pão. Estava sedento e saciastes a minha sede. Caminhava nas trevas, iluminastes o meu caminho. Não é Jesus. Não é a ele que ele está se referindo. Ele está se referindo aos nossos irmãos, aos nossos semelhantes, àqueles que foram chamados como nós. Mas eles ficaram estacionários, eles ficaram parados e nós avançamos. Mas o mérito não está em chegar em primeiro lugar, mas sim chegarmos todos juntos, alegres, confiantes, esperançosos e renovados pelo Evangelho do Cristo. E assim, semana que vem, dia 15, nós vamos dar continuidade à segunda parte do livro do Atos dos Apóstolos. Além do eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos, enviando os apóstolos de 2 em 2, a sua missão, qual era que Jesus esperava de cada um, nós vamos ver a história de Ananias e Safira. Mentira, hipocrisia, lenda, tudo isso o que nós vamos ver. Também está lá no livro dos apóstolos a escolha dos 7 diáconos, os 7 escolhidos
aonde começa a assistência social dentro do Ato dos Apóstolos ou dentro do próprio Evangelho. Os apóstolos escolhendo 7 servidores para os auxiliar. E essa última imagem também nós vamos abordar, que é Simão, o mago. Mais uma vez, a mediunidade sendo comercializada. Mais uma vez, a mediunidade sendo mercantilizada. E mesmo aqueles que dela têm conhecimento, muitas vezes acabam empregando-a de uma forma errônea, onde acabam atraindo para si o vale de lágrimas e de ranger de dentes. Continuemos a nossa caminhada. Não vamos nos desanimar nem nos deixar abater, mas temos muito o que fazer. Afinal de contas, a seara do mestre é grande, a colheita é grande e o mestre precisa de braços. Então, ofertemos os nossos para não ficarmos ociosos. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.